Da pregação da palavra, eu convido a todos a abrirem as Escrituras, segunda carta do apóstolo Pedro, né? Vamos dar continuidade à exposição que nós paramos por um tempo, devido a toda essa correria. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Iremos ler do verso 1 a 7. Assim diz, irmãos, a palavra de Deus. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Amém. Irmãos, deixa eu primeiro contextualizar vocês novamente, visto que nós paramos acho que alguns meses já, né, desde a notícia da minha mãe, que a gente ficou nessa idas e vindas a Recife, e às vezes que a gente pregou aqui, a gente não deu continuidade à exposição, pregamos outros textos. Mas faz necessário a gente novamente lembrar o contexto desta carta, lembrarmos algumas informações para que melhor compreendamos a passagem que nós lemos hoje. Pedro está prestes a morrer em Roma, sob o poder de Nero. E como um pai ou mestre prestes a morrer, ele escreve essa carta como uma espécie de testamento, deixando as suas últimas instruções para o povo de Deus, que está debaixo de perigosos ou de perigos por parte dos falsos mestres. Então Pedro está em Roma, prestes a ser martirizado debaixo do governo do imperador Nero, e aqui ele envia essa segunda carta como uma espécie de testamento que o pai deixa para os seus filhos, por amá-los, por querer bem. Porque a igreja aqui, nessa carta, estava debaixo de perigo de falsos mestres. Esse é o teor de toda a carta. A preocupação de Pedro era com o surgimento dos falsos ensinos que ameaçavam as igrejas da Ásia Menor. Ao que tudo indica, esses falsos ensinos estão relacionados a mestres signatários das ideias da filosofia grega, que posteriormente vieram a ser chamados de gnósticos. Vocês já ouviram eu falar aqui várias vezes a respeito dessa seita, né, desse segmento chamado gnosticismo. Surgiu lá no final do primeiro século, e aqui ele está bem no comecinho, aqui no contexto dessa carta de Pedro. Aquela ideia de uma filosofia grega dualista, né, em que tudo que é matéria é má e tudo que é espírito é bom. Então, por conta disso, eles negavam alguns aspectos fundamentais da verdade de Deus. Como, por exemplo, eles negavam a humanidade de Cristo. Porque se tudo que é matéria é má, então o Filho de Deus não pode ter vindo em um corpo físico. A matéria, afinal, é má, é corruptiva. Corrupta.
Então, se o Filho de Deus veio aqui, habitou entre nós, então o corpo dele não é um corpo literalmente físico como o nosso, de carne e osso, mas era um corpo espiritual, evoluído para eles. Como também eles negavam algumas doutrinas fundamentais, como a doutrina da volta de Cristo, como nós iremos ver aqui nessa passagem. Pelo fato deles não terem, ou pelo fato deles crerem que a matéria era má, segundo o que alguns deles acreditavam, os pecados feitos no corpo não teria problema nenhum para o relacionamento com Deus. Então, por essa razão, muitos que acreditavam nisso viviam vidas imorais. Se o que é matéria é má, então nada que eu faço no meu corpo vai interferir no meu relacionamento com Deus. Então, boa parte deles viviam vidas imorais, vidas ímpias, vidas perversas, pecaminosas. Preocupado com esses perigosos ensinos e procedimentos, Pedro, então, escreve essa carta com o propósito de desmascarar, frustrar e derrotar a prevalência dos falsos mestres na igreja, bem como também motivar os cristãos a continuarem a confirmar cada vez mais a sua vocação e eleição através do crescimento e desenvolvimento das virtudes cristãs e do crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual devemos aguardar vigilantemente, pois certamente ele voltará. Então esse é o pano de fundo em que Pedro escreve essa carta. Primeiro século, lá por volta do ano 64 a 67, de 67 a 68 provavelmente é o ano em que Pedro é morto, né? Martirizado debaixo do governo do Império Nero, juntamente com Paulo também. A igreja está sendo atacada por esses falsos mestres, correndo perigo em sua verdade, em sua doutrina, em seu comportamento, em sua ética. Então Pedro, como um pastor zeloso, escreve essa carta a fim de orientar a esses crentes que provavelmente estavam na região da Ásia Menor a não caírem na ladainha, na conversa, nos falsos ensinos e seguir os maus exemplos desses falsos mestres que estavam assolando a igreja nesta época. Então, irmãos, como nós vimos, nós dividimos o capítulo 2 em 3 partes. Pregamos 3 sermões no capítulo 2 com o título Falsos Mestres, né? Parte 1, parte 2 e parte 3. Todo o capítulo 2 vai tratar a respeito dos falsos mestres, do seu caráter, das suas obras ou seus feitos e da consequência disso, que é a certeza do juízo de Deus sobre eles, a condenação deles, por conta das suas falsidades e do seu engano. Então, quando chega no capítulo 3, onde nós iremos começar hoje, o apóstolo Pedro continua a tratar dos falsos mestres, né, tendo os falsos mestres em mente, só que agora ele vai destacar aqui uma doutrina ensinada pelos falsos mestres e vai orientar a igreja a defender-se dela, desse engano. E qual era a doutrina, ou qual era o ensino, qual era a instrução que esses falsos mestres estavam pregando, ensinando lá naquele contexto? Era a negação do retorno glorioso de Jesus Cristo. Eles diziam que Jesus não voltaria mais. E por incrível que pareça, por mais que seja algo pequeno, incipiente, mas existem movimentos até o dia de hoje que acreditam exatamente nisso, que Jesus não volta. Que o retorno de Jesus é configurado quando ele envia a promessa do Espírito Santo para habitar no seu povo. E outro segmento vai dizer que Jesus voltou ali no ano 70, quando ele veio exercer juízo sobre Israel. Quando Israel lá Jerusalém, né, é destruída. Então ali é como se fosse o retorno glorioso de Cristo para o cumprimento da promessa de que Israel ou Jerusalém seria destruída. Então, alguns segmentos até o dia de hoje, e um dos signatários de uma posição como essa é alguém bem conhecido, né, o tal do Caio Fábio. Ele defende exatamente isso, que Jesus ele não voltará. Esse negócio de Jesus voltar, isso não acontece não. Ele já voltou. Essa volta de Jesus significa a habitação dele pelo Espírito no crente. É assim que ele volta para nós. Então não é uma volta física, como a igreja moderna costuma pregar, né, segundo ele, né? Então veja que até o dia de hoje perdura essa ideia de que Jesus não voltará mais.
Ele já voltou em espírito no coração do crente. Então existe até o dia de hoje. Por mais que seja algo pequeno, mas essa heresia perniciosa, perigosa, existe até o dia de hoje. Tinha até um rapaz que um tempo atrás eu via alguns vídeos dele na internet, que ele ensinava exatamente isso. Jesus não voltava mais. Esse negócio de Jesus voltar, isso não é verdade, não. E muita gente seguindo as ideias dele, seguindo os ensinamentos dele, muita gente acompanhando ele na rede social e passando a acreditar nessas heresias, nesses falsos ensinos. Então aqui, no capítulo 3, vamos dividir também em 3 partes, 3 sermões. Hoje iremos ver do versículo 1 a 7. Na próxima oportunidade, querendo Deus, do versículo 8 a 13. E então concluiremos a exposição de Pedro com o último sermão, do versículo 14 a 18. Hoje nós iremos ver do versículo 1 a 7. Então, depois que Pedro ele vai descrever o caráter, as obras, os feitos, o mal que os falsos profetas fazem, e a certeza do juízo dele, conforme ele ensinou no capítulo 2, ele agora vai desmascarar uma doutrina falsa que esses falsos mestres ensinavam, que era a respeito da negação do retorno da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver a partir do versículo 1. Em primeiro lugar, irmãos, versículo 1 e 2. Ele começa dizendo: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Ele está fazendo referência aqui à primeira. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinada pelos vossos apóstolos. Pedro aqui está voltando a um assunto que ele já tratou no capítulo 1. No capítulo 1 da mesma carta, versículo 12 a 15, o apóstolo Pedro já tinha falado exatamente disso, afirmando, constatando que eles estavam, na verdade, como diz aí versículo 12, né? Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estáis certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Então, versículo 1 e 2 aqui, Pedro está voltando àquele assunto em que o propósito dele é recordar as verdades fundamentais dos profetas e apóstolos, sobre os quais a igreja está fundamentada, a fim de que ela não seja levada pelos falsos ensinos dos falsos mestres. Então, aqui ele está ressaltando mais uma vez e destacando o propósito para o qual ele escreveu a carta. Trazer lembrança. Deixar fresco na mente da igreja daquela época as verdades fundamentais da palavra de Deus, a fim de eles não serem enganados ou ludibriados pelas falsas doutrinas pregadas por esses falsos mestres. Veja o versículo 2, ele diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E não somente pelos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinada pelos vossos apóstolos. Agora vá lá em Efésios capítulo 2. Versículo 19 e 20, olha o que diz. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Agora veja o 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmãos, Pedro está dizendo aqui de que o fundamento da igreja, sobre a qual ela deve permanecer firme, é a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Ou seja, o próprio Pedro está falando aqui, ó, olha para o que os profetas já ensinaram e olha para o que os santos apóstolos de Cristo ensinaram. Os apóstolos de Cristo nada mais, nada menos fizeram do que ensinar aquilo que eles aprenderam do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, basicamente, Pedro está ensinando aqui uma maneira de nós não cairmos nos falsos ensinos dos falsos profetas. Qual é? Permaneçam naquilo que já está estabelecido.
Permaneçam naquilo que os profetas revelaram, trouxeram a revelação de Deus, e daquilo que Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mandou, ensinou, instruiu através dos seus apóstolos. É isso que Pedro está dizendo aqui nesses 2 primeiros versos. E meu objetivo, diz Pedro, é deixar isso fresco na cabeça de vocês. O meu objetivo é recordar a vocês aquilo que já foi dito, a fim de que vocês não caiam em questões novas, em questões não bíblicas, em questões não reveladas, já trazidas pelos apóstolos e pelos profetas. Porque de acordo com Paulo, né, Efésios 2, como a gente viu, é sobre o fundamento dos apóstolos e profetas que a igreja está edificada. Veja que coisa. Então, em outras palavras, podemos suscitar aqui uma pergunta: como não cair em falsas doutrinas? Como não ser levado por heresias? Existem muitos por aí, muitos falsos mestres e, consequentemente, muitas heresias. Como não ser levada? Como não ser levado? Como não ser enganado? Como não ser convencido do erro ou pelo erro para seguir aquilo que é errado? A resposta de Pedro: recordem-se sempre, tenham sempre na mente de vocês bem esclarecido as verdades ensinadas pelos apóstolos e pelos profetas. Pela doutrina dos apóstolos e do profeta, e fique firme neles. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, tão somente permaneça firme naquilo que já foi estabelecido, cuja pedra principal é Cristo. Então Pedro está aqui ensinando como não ser enganado pelos falsos mestres, permanecendo firme na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Por isso, irmãos, que é importante sempre recordarmos as verdades essenciais e fundamentais da doutrina dos apóstolos. É um fato, existem divergências no meio do povo de Deus, mas não em questões essenciais e fundamentais, são questões secundárias, em que há espaço para debate, para discussão. Ora, somos batistas. Por que somos batistas? Porque cremos no batismo de crente apenas. Mas existem presbiterianos, e a palavra presbiteriano é oriundo ou faz alusão ao sistema de governo deles. Existem os congregacionais que também fazem menção ao sistema de governo dos congregacionais. Mas tem todo um corpo doutrinário estabelecido, fundamentado, em que há consenso naquelas questões fundamentais, essenciais e centrais da fé cristã. Isso é a razão por que nós podemos ser considerados irmãos uns dos outros, ter comunhão uns com os outros. Mas sim, existem questões secundárias, paralelas, que são secundárias em que há espaço para discussão, debates e até mesmo divergência no meio do povo de Deus. E existe, é um fato, nós não podemos negar isso. Mas isso não constitui heresias, né? Mas a maneira de nós sermos privados ou preservados e não cair em heresias mortais, que nos torna falsos crentes e falsos mestres, consequentemente, que nos torna falsas igrejas, como subscrevemos essas heresias, é se nós zelosamente tenhamos o cuidado de permanecermos firmes no fundamento, as verdades basilares, essenciais, fundamentais, que unem todo o povo de Deus em todas as eras e em todos os lugares. Que a gente pode olhar para um, olhar para outro e dizer: é meu irmão, porque crê nas mesmas verdades fundamentais, essenciais que nós cremos. É o que torna a igreja uma, né? O pensamento essencial e fundamental a respeito das verdades doutrinárias fundamentais da fé cristã. Então, o objetivo de Pedro é: recordem,
O meu objetivo é que vocês estejam sempre recordados da verdade ensinada pelos profetas e pelos apóstolos. Então ele dá continuidade. Versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Veja, esse tendo em conta aqui traz uma ideia de tendo a consciência de que a existência de falsos profetas no meio do povo de Deus é uma realidade. É um outro tema que ele já tratou nos versos anteriores, né? A gente viu aqui, ó, capítulo 2, volta aí um pouquinho. Versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ele está falando aqui o quê? A certeza da existência de falsos mestres no meio do povo de Deus. Introduzidos, disfarçados, maquiados, vivendo e se relacionando no meio do povo de Deus, mas que são perigosos. São instrumentos de Satanás, ministros de Satanás, como diz Paulo em 2 Coríntios 11. Travestido de ministro da justiça, mas na verdade são ministros de Satanás, enganadores. Então aqui no versículo 3, ele está basicamente dizendo a mesma coisa, tendo em conta, isto é, tendo a consciência, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Irmãos, é certo que existirá falsos profetas no meio do povo de Deus. E de novo, a maneira de nós identificarmos, termos um discernimento, é quando nós estamos familiarizados com as doutrinas fundamentais e basilares da palavra de Deus, ensinada pelos profetas e os apóstolos. Mas Pedro aqui está dizendo o seguinte: irmãos, não sejam ingênuos. Não sejam inocentes a tal ponto de dar ouvido a todos aqueles que dizem falar em nome de Deus. Não sejam ingênuos a tal ponto. Não sejam inocentes a tal ponto de vocês darem ouvido a todo e qualquer um que diz que fala em nome de Deus. Por quê? Porque virão escarnecedores nos últimos dias. Tenham a consciência disso. Virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Homens travestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, como disse Jesus em Mateus 7. Olhem para os frutos. Olhem para as suas vidas, olhem para os seus ensinamentos e vejam se está de acordo com a doutrina dos apóstolos. Não sejam ingênuos, não sejam inocentes a tal ponto de dar ouvido a todos, indistintamente. Procure discernimento, comparando tudo à doutrina dos profetas e dos apóstolos, já estabelecida, sobre a qual a igreja está fundamentada, cuja pedra angular principal é Cristo, nosso Senhor. Tendo em conta, tendo consciência, tendo em mente, não sendo ingênuo, não sendo inocente. Antes, sigamos as orientações de Cristo. Simples como a pomba, mas prudente como serpente. Devemos ter em mente isso. Devemos ter a consciência de que escarnecedores haverá no meio do povo de Deus. Enganadores. Nos últimos dias, muitos virão. Isso é até uma profecia de Cristo em Mateus 24. Né? A multiplicação dos falsos profetas. A multiplicação de falsos ensinos. Está repleto a palavra de Deus. Tanto é que eu já falei aqui em outra ocasião, mas repito para lembrar os irmãos,
que existe mais advertência contra falsos profetas na palavra de Deus do que contra o próprio diabo. Mais advertência contra os falsos profetas, mais alertas, placas de alerta ao povo de Deus, cuidado com os falsos profetas, do que o próprio inferno. Desde o Antigo Testamento até o Novo, está repleto de orientações para que o povo de Deus tenha cuidado com os falsos profetas, porque ele traz um estrago terrível, irmãos. Terrível. Portanto, como Pedro diz, devemos ter consciência, não devemos ser inocentes. Devemos estar alertas, atentos, com os olhos abertos, com os ouvidos bem atentos, com a consciência sensibilizada, para que nós não caiamos nas ladainhas e nos falatórios desses enganadores. Porque eles virão com os seus escárnios. Eles virão andando segundo as suas próprias paixões. E o que é que ele diz? Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja, eles aqui estão tocando em uma doutrina fundamental. E isso aqui, irmãos, é uma maneira de nós identificarmos os verdadeiros dos falsos. Uma maneira de nós discernirmos se aquele que diz que está falando em nome de Deus é um verdadeiro mensageiro do Senhor, um verdadeiro profeta, um verdadeiro pastor, um verdadeiro mestre ou o falso. Como? Se o escopo da sua doutrina, se o escopo do seu ensino está de encontro às verdades fundamentais da palavra de Deus. Por exemplo, se é alguém que não prega a Trindade, se é alguém que prega o unicismo, você já sabe que ali é um falso mestre. Por quê? Porque ele está pregando uma doutrina que vai de encontro com a doutrina cristã já devidamente estabelecida e bíblica, que é a Trindade. Um Deus que subsiste em três pessoas. Se alguém prega a salvação por obras, isso é o mais comum que vocês pensam. Igreja Católica Romana prega a salvação por obras. Eles negam a doutrina da justificação pela fé somente. Mas existe uma certa cooperação do homem na salvação. É aquela velha história, né? O homem, Deus faz 50% e os homens fazem outros 50%. Então ele coopera com Deus na sua própria salvação. Católica Romana e muitas igrejas ditas evangélicas crê numa salvação por obras. Por exemplo, Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que é que eles pregam, ensinam? De que quem não guarda o sábado não pode ser salvo, porque segundo eles o sábado é o selo de Deus. Então a salvação é pela fé em Cristo, mas a guarda do sábado. Veja, sempre acrescenta algo. Sempre coloca uma condição a mais. Para que o homem faça, observe, como condição para a sua salvação. Quando a Bíblia deixa muito claro de que o selo é o Espírito Santo e não o sábado. Efésios capítulo 1. Ele é o penhor, o selo, a garantia da nossa herança, do Espírito Santo. Testemunha de Jeová nega doutrina fundamental. Qual? Eles negam a divindade de Jesus. Jesus não é Deus, segundo eles. Então veja, poderíamos citar vários e vários segmentos religiosos que têm erros doutrinários fundamentais, que vai de encontro aos fundamentos dos apóstolos. E qual o erro aqui desses falsos mestres aqui? Negar a vinda de Jesus, que é algo ensinado tão claramente nas Escrituras. Jesus ensinou isso, sobre a sua vinda gloriosa.
Os apóstolos ensinaram isso. Mas eles pregavam e diziam, ele não vem. Ainda escarnecia, ironizava. Porque onde está a promessa da sua vinda? Desde que eu era criança, eu escuto falar isso, mas até agora tudo permanece exatamente da mesma forma. A gente já ouviu isso já? Eu já ouvi. Agora eu já ouvi por parte de ímpios, né? Dizendo, esse negócio de Jesus voltar, eu era criança, já chutava isso e tudo está do mesmo jeito. Mas isso também é ensinado por ditos cristãos, ditos pastores ou pregadores. Negam verdades fundamentais das Escrituras. Eles, ironicamente, escarneciam, né? Conforme diz o versículo 3, eles são escarnecedores. Então, quando chega no versículo 4, Pedro vai mostrar uma das maneiras como ele escarnecia da verdade de Deus. Cadê a promessa? Cadê a promessa da vinda dele? Tudo está do mesmo jeito. Eu era criança, minha avó ainda mamava quando a gente escutava falar sobre isso. Cadê? Não vendo nada. Irmãos, todo falso mestre, todo falso profeta, todo falso pregador, toda falsa igreja nega ou torce verdades fundamentais da doutrina cristã. Verdades fundamentais da doutrina cristã. Essa é a maneira como nós identificarmos os falsos. Observe a sua teologia. Observe a seu corpo doutrinário e veja se está pervertendo, torcendo, negando ou indo de encontro aquilo que já está definido biblicamente nas Escrituras a respeito da doutrina verdadeira da palavra de Deus. Aqui ele negava a vinda de Jesus. O texto que nós lemos hoje na devocional, né? Atos 1, exatamente sobre isso. Jesus está sendo assunto ao céu, os discípulos estão olhando ele sendo levado na nuvem, daqui a pouco aparecem dois varões, dois anjos de branco, varões galileus, porque estão olhando para cima. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo sendo levado ao céu nas nuvens, voltará da mesma forma que vocês estão vendo ele ir, veja. Uma promessa clara, fora a promessa que tem lá nos evangelhos, que tem nas cartas, são muitas, da volta de Jesus. Mas aqui eles estão negando claramente. Então, Pedro aqui está ensinando como identificar os falsos mestres. Além das suas condutas, conforme ele vai mostrar, e do seu caráter no capítulo 2, aqui ele vai também dar uma outra instrução. Como? Observe o corpo doutrinário destes. Se for de encontro, se for contrário, se for torcido das verdades dos apóstolos e dos profetas, que é o fundamento, este é um falso profeta. Este é um falso mestre. Então ele segue. Por quê? Versículo 5 a 7. Porque eles esquecem das verdades fundamentais, ou eles desacreditam dela. Porque deliberadamente aqui é constantemente, sempre, um modo de viver, um estilo de vida, uma maneira de pensar, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Pedro aqui ele está citando Gênesis 1, ou melhor, Gênesis 1, né, e depois Gênesis 7, que ia falar a respeito do dilúvio. Os falsos profetas, irmãos, tendem a esquecer de questões basilares da verdade de Deus. E Pedro aqui está se valendo exatamente desse evento histórico que aconteceu lá anos atrás, para ratificar e confirmar a respeito da promessa da vinda de Jesus. Ele prometeu, e então ele virá. Qual é a prova disso, Pedro? A prova disso é que, como Deus prometeu que destruiria
O mundo antigo que vivia em impiedade pelas águas do dilúvio, ele cumpriu. Ele cumpriu. Aconteceu ou não aconteceu? Só é ler os relatos bíblicos, o relato histórico, que você vai ver que aconteceu exatamente aquilo que Deus prometera. Vou destruir a raça humana através do dilúvio. Noé, constrói uma arca. Entra tu, tua família e um casal de cada animal. Noé passou um século pregando. 100 a 120 anos pregando. Ele é chamado aqui em Pedro exatamente de pregoeiro da justiça. Ele anunciava o dia do juízo. Ele anunciava o dia do acerto de contas. Ele anunciava o dia do dilúvio. Ele anunciava dizendo: ó Deus, vai trazer um dilúvio. Se arrependam, entram na arca, porque essa é a única esperança de salvação de vocês. E o povo comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Eu não estava nem aí para a pregação de Noé. E de repente veio o dilúvio e levou a todos. E destruiu a todos. Então Pedro está dizendo exatamente isso. Veja, eles esquecem que lá atrás Deus fez exatamente o que prometeu. Deus prometeu que iria trazer juízo sobre o mundo dos homens ímpios. E ele cumpriu. Esses falsos mestres que negam a vinda de Cristo estão esquecendo desse fato. De que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E ele prometeu que o seu Filho voltaria sobre a nuvem dos céus para julgar os vivos e os mortos de acordo com o Evangelho. Assim como aconteceu lá atrás, acontecerá novamente. Só que com uma diferença. Qual é a diferença? Versículo 7. É que o elemento usado por Deus para a destruição dos homens ímpios não será mais água, mas agora fogo. O elemento usado por Deus para trazer juízo a este mundo não será mais água, mas fogo. Olha aí, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. A palavra entesourados é como se estivesse sendo guardado e preservado. Está sendo guardado, está sendo reservado para este dia. Não para a água como foi no mundo antigo, mas agora para fogo. Esse céu e essa terra, pela mesma palavra, está sendo guardada, preservada para o dia do juízo, cujo elemento usado por Deus será o fogo. Estando reservados para o dia do juízo. E não somente dia do juízo, mas esse dia do juízo configurará como o dia da destruição dos homens ímpios, que esses falsos profetas fazem parte. Então o que Pedro está dizendo aqui? Que há um dia em que Deus determinou para acertar as contas com a humanidade, com esse mundo ímpio, com esse mundo caído, com esse mundo cruel. É o dia em que ele trará destruição aos ímpios. É o dia que ele trará destruição aos falsos mestres. É o dia que ele trará juízo e destruição aos falsos crentes. É o dia que ele trará juízo e destruição aos ímpios, aqueles que se mantiverem em rebeldia contra Deus até o último dia. Você que não crê em Cristo ainda, as suas pernas não tremem quando você escuta isso? Talvez você pense, por que eu devo tremer? Porque não sei se você está percebendo, mas esse dia é um acerto de conta com o seu Criador. É um acerto de conta com Deus. E segundo ele promete, Cristo virá para julgar as nações
E todo aquele que não foi encontrado no livro da vida, ou todo aquele que não estiver coberto com a justiça perfeita de Cristo, reconciliado com Deus através da fé no seu Filho bendito, será destruído porque é considerado um ímpio. Meus jovens, esse dia chegará. E diferentemente dos falsos mestres que negavam essa verdade fundamental, nós cremos e afirmamos e anunciamos a vocês nesta noite: Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos de acordo com o Evangelho. E se você não for achado nele, você está completamente perdido. Você será objetos da ira de Deus. Você será destruído em sua impiedade e consumido no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Conforme diz Apocalipse, da ira do Cordeiro. Então escute isso. Atente para isso. Acima de tudo, creia nesta verdade e se converta dos seus maus caminhos. Arrependa-se e volte-se para Deus através da fé em Jesus Cristo quanto antes, porque esse dia está chegando, meu irmão. Esse dia está chegando. Quando você vê algum crente dizendo Jesus está voltando, não escute isso com desprezo. Não ironize, não zombe, porque é uma verdade. Jesus está voltando. E Ele está voltando não mais para salvar. Ele virá como juiz para julgar. E isso é real. Isso é verdade. E isto é urgente. Pois tudo está se cumprindo, todos os sinais estão aí visíveis. E rapidamente, logamente, de forma rápida, ou a qualquer momento, quando algumas coisinhas mais que precisam ser cumpridas se cumprirem, então todos vocês ouvirão a trombeta soando e o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu para julgar as nações, para julgar os desígnios e os pensamentos dos homens. Os céus e a terra e o mar passarão, serão abrasados com fogo e todos nós estaremos diante do nosso Deus para prestar conta. E se nós não formos achados cobertos com a justiça de Cristo, se nós formos achados como sendo heréticos, enganadores, que crê na mentira, que subscreve essas falsidades, essas falsas doutrinas e que segue falsos mestres, eu serei achado como um ímpio e então serei também destruído junto com o Satanás, o diabo, os seus anjos, os falsos profetas e os descrentes. Então, meus irmãos, é isso que Pedro está dizendo. É isso que precisamos aprender à luz desse texto. E em conclusão digo, você quer ser livre, ou quer ser poupado, ou quer ter o discernimento, a sabedoria, a perspicácia de discernir os verdadeiros dos falsos, permaneça na doutrina dos apóstolos e dos profetas, sobre o qual a igreja está edificada. Segundo, não seja inocente ou ingênuo a tal ponto de dar ouvido a todos aqueles que se diz falar em nome de Deus. Considere o fato de que no meio do povo de Deus, conforme as Escrituras, haverá sempre escarnecedores, enganadores. Observe a mensagem, a doutrina que os pregadores creem, afirmam, professam. E veja se há alguma coisa diferente
daquilo que é fundamental e essencial. Se tiver, é um falso mestre, é uma falsa igreja, é um falso pastor ou pregador, é um falso crente. Portanto, não escute, repudie, não ouça. E em consideração ao que Pedro fala, não seja como esses falsos mestres, que desconsidera o que Deus prometeu, que esquece o que Deus cumpriu no passado, o que ele prometeu e o que ele cumpriu. Não desconsidere isso. Considere a palavra de Deus, considere a promessa de Deus. E especificamente a promessa aqui que está sendo destacada é que Jesus virá. Jesus voltará. Então, se você ouvir alguém dizendo que não, isso ele não vai acontecer, ele não volta mais, tudo isso já está feito, não creia nisso, ele virá fisicamente e todo olho verá, como diz as Escrituras. Agora, não se engane, ele não virá para salvar, porque ele já veio para salvar. Na sua primeira vinda, ele veio morrer pelos pecadores, levar sobre si os pecados do seu povo, salvar o seu povo dos seus pecados e deu a tão grande condenação. Mas agora a Bíblia diz e nos ensina que ele virá como um juiz para julgar. Considere isso. Ele prometeu na sua palavra que voltaria e ele há de cumprir isso. Portanto, se somos crentes, permaneceremos crentes e firmes na doutrina. Mas você que não é um crente, torne-se um quanto antes. Volte-se para Deus em arrependimento e em fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não seja achado em falta. E então poderás ouvir da boca do próprio Deus: vinde, bendito do meu Pai, entrai para o gozo eterno. É melhor ouvir isso do que ouvir: apartai-vos de mim, maldito, que eu não conheço vocês. E então ser destruído debaixo da ira do Cordeiro. Essa é a palavra de Deus e, portanto, devemos crer nela. Amém.